Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essa é a TBR TV, este é o Live TBR. A tragédia já estava anunciada, mas a negação continuou ecoando e o resultado disso se vê nos números que surgiram agora há pouco. 3.251 brasileiros mortos nas últimas 24 horas. Diante da escalada da pandemia e da inércia do Ministério da Saúde, o novo ministro Marcelo Queiroga tomou posse em uma cerimônia fora da agenda, discreta, sem divulgação. E daqui a pouco, às 8h30 da noite, a promessa de uma guinada da postura do presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia. A apuração a respeito do pronunciamento dele, que ele fará daqui a pouco, é do Caio Junqueira. Caio, boa noite. E você vai ver também aqui no Live TBR, o kit Covid, que usa ivermectina e outros medicamentos sem eficácia, tem matado pessoas. Mister Espírito Santo, de 34 anos, morre com o Covid-19. O marido da atriz Glória Pires também está internado com a doença. Instituto Fiocruz recomenda um lockdown nacional. Os números atualizados da pandemia aqui no Brasil, essas e outras notícias agora no Live TBR. A gente começa falando que Orlando Moraes, o marido de Glória Pires, foi internado com o novo coronavírus. Ele usou as redes sociais nesta terça-feira para informar os seus amigos e seguidores que precisou ser internado em um hospital de Brasília após testar positivo para o coronavírus. O cantor de 59 anos postou nas redes sociais que está internado em um hospital particular de Brasília para melhor tratar da Covid. O marido da atriz Glória Pires anunciou que testou positivo para a doença no último dia 15 e agradeceu o carinho dos fãs. Em breve estarei 100%. Tenham sempre muito cuidado com vocês e com aqueles que vocês amam, porque o vírus existe e a pandemia é muito séria, diz um trecho do post. Na última publicação, feita no início da tarde desta terça-feira, Orlando recebeu mais de 1.000 mensagens de apoio em 5 horas. Glória Pires escreveu: "Estamos juntos, meu amor." A cantora Margareth Menezes, com quem ele chegou a fazer algumas lives em 2020, também se manifestou. "Amigo querido, estamos vibrando, pensando positivo por sua recuperação." E morreu aos 34 anos Vinícius Pim, o Mister Espírito Santo, vítima da Covid-19. O modelo teve uma parada cardiorrespiratória enquanto aguardava vaga de UTI em um hospital da Grande Vitória. Ele foi internado no último sábado com muita falta de ar. Vinícius estava entubado em um quarto de enfermaria de um hospital da Grande Vitória, esperando por um leito de UTI, quando teve uma parada cardiorrespiratória, como contou a irmã do modelo, Rebeca da Rosa. Vinícius foi enterrado nessa terça-feira sem velório por causa do risco de contaminação. De acordo com Rebeca, Vinícius chegou a fazer um teste de Covid-19 no dia 10 deste mês, que deu negativo. Para a irmã, foi um falso negativo. No dia 18, Vinícius estava no sítio da família, em Paraju, distrito de Domingos Martins, e começou a sentir-se mal. O modelo teve febre, dor de cabeça e fadiga. Vinícius foi levado ao pronto-socorro pela mãe no dia 20 e precisou usar uma máscara de oxigênio. Rebeca disse que a situação do irmão foi piorando no domingo. Por volta das 8 horas, ele foi entubado, ficava oscilando. Por volta das 14 horas, quando desci para dar notícia que ele iria para a UTI, veio uma parada cardíaca e ele acabou morrendo, contou ela emocionada. Agora olha só essa história, um prefeito de uma cidade do Espírito Santo que desafiou a quarentena é internado e faz teste para a Covid-19. Thiago Rocha, do PSL, foi internado na segunda-feira e fez o exame. Esse resultado deu negativo. Agora ele aguarda um novo resultado de um exame feito recentemente. Agora a gente vai falar do colapso no sistema de saúde em todo o Brasil causado pelo coronavírus. Mais de 700 pessoas esperam por leitos de UTI no estado do Rio de Janeiro. Mais de 700 pacientes com coronavírus estão na fila, aguardando por um leito de UTI ou enfermaria no estado do Rio. Nesta terça, o governador em exercício, Cláudio Castro, esteve em Brasília, onde se reuniu com o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Eles discutiram a transferência da administração de hospitais federais para o estado do Rio. O processo deve durar 6 meses e prevê a abertura de até 450 leitos já na primeira unidade, que fica no Leblon. Também nesta terça, a Assembleia Legislativa aprovou o feriado de 10 dias proposto pelo governo do Rio, com uma novidade: as cidades têm autonomia para decretar as medidas de isolamento. E se houver conflitos entre as regras estaduais e municipais, vale a medida mais restritiva. Aqui na capital, o prefeito Eduardo Paes já se decidiu. Apenas os serviços essenciais vão funcionar no recesso. Nas praias, a presença dos banhistas na areia continua proibida, mas as atividades físicas individuais foram liberadas. O chamado super feriado vai do dia 26 de março até domingo de Páscoa, 4 de abril. 17 estados e o Distrito Federal estão com mais de 90% dos leitos de UTIs ocupados. O levantamento foi divulgado agora à noite pela Fiocruz e mostra a situação dos hospitais em todo o Brasil. No Mato Grosso do Sul, temos aqui 106% dos leitos ocupados. Mais de 100 porque tem pacientes internados em leitos que não são de uso exclusivo para tratamento da Covid. Em Rondônia, também já não tem mais leito de UTI disponível. Segundo o levantamento, o colapso traz prejuízos sem precedentes no atendimento também a outras doenças. Os cientistas da Fiocruz defendem as restrições de todas as atividades não essenciais em todo o Brasil por pelo menos 2 semanas. A maioria dos estados estão em vermelho e já tem fila de espera na UTI. Só para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, como já falamos agora há pouco, mais de 700 pessoas aguardando por um leito na unidade de terapia intensiva. No Rio Grande do Sul, 421 pessoas. Mato Grosso do Sul, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia também já tem fila com mais de 100 pessoas na espera. Com tudo isso, o Instituto Fiocruz recomendou a ação de medidas mais severas e restritivas em quase todo o Brasil para combater a Covid-19. Quem tem mais informações para nós é o repórter Mark Rodrigues. Cruz, aqui 24 estados do Brasil, além do Distrito Federal, suspendam por 14 dias todas as atividades que não são consideradas essenciais. O que a Fundação recomenda na prática é a adoção de um lockdown em quase todo o país. Algo semelhante ao que começou a valer hoje na Baixada Santista. 9 municípios suspenderam as atividades não essenciais até o dia 4 de abril. Durante esse período, o transporte público terá horário reduzido e supermercados só podem funcionar até às 8 da noite. São medidas para reduzir a circulação de pessoas e conter o vírus. Em todo o estado, a taxa de isolamento social ainda é muito baixa, 43%. São Paulo segue em situação crítica e, por isso mesmo, o Centro de Contingência do Coronavírus sugeriu ao governo que estenda por mais 15 dias a fase emergencial. O uso do chamado kit Covid, que reúne medicamentos sem eficácia contra a doença, mas que continua sendo prescrito por alguns médicos e propagandeado pelo presidente Jair Bolsonaro, já levou 5 pacientes à fila de espera de transplante de fígado em São Paulo. E está sendo apontado como uma causa de pelo menos 3 mortes por hepatite aguda, causado por remédios, segundo médicos ouvidos pela TBR-TV. O Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas, São Paulo, identificou o primeiro caso de paciente que teve diagnóstico de hepatite medicamentosa relacionada ao uso do kit Covid, o conjunto de remédios como hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina. Pesquisas já mostraram que os medicamentos não têm eficácia contra o novo coronavírus, mas as substâncias já chegaram a ser indicadas como política pública de saúde, como o tratamento precoce. A relação entre esses medicamentos e a doença no fígado foi confirmada para a TBR-TV pela Unicamp. O paciente tem cerca de 50 anos, é morador de Indaiatuba, em São Paulo. Segundo a professora e médica da unidade de transplante hepático do HC, Ilka Boim, em entrevista coletiva divulgada pelo Instagram do hospital, o morador é atleta e não apresenta histórico de outras doenças. Ele foi diagnosticado com o vírus há aproximadamente 3 meses, um mês após fazer o uso do kit Covid com zinco e vitamina D.
Ele começou a apresentar peles e olhos amarelados. Segundo o paciente, as substâncias foram consumidas por prescrição médica. O Live TBR de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Outras informações daqui a pouco no 12 em ponto. Até amanhã. Tchau.